vem com a gente em mais um semanário. Hoje sem muita empolgação, sem aquela nossa alegria característica, né? A não ser ele fala, né? Porque tá um griteiro ali. Tem um certo... Tem um zum ali, os caras não respeitam nada, né? É verdade. Mas a gente... chefes, né? Chefes a gente tem que dizer oi. A chefia tá no corredor, quem é a gente para pedir para ela sair do corredor? Eu não vou pedir nada. Eu não peço também. Mas já pedi, né? Porque os caras vão ficar com vergonha quando eles assistirem, eles vão saber. Claudemir, a gente tem aqui no semanário essa característica. Não sei como é que os caras me mantêm ainda. Vamos botar para correr qualquer hora dessa. Eu gosto de ver o seguinte, eu fiz aqui um roteiro dizendo... E eu veio o Claudemir e avacalha tudo. Dizendo que hoje, né, em função de tudo que aconteceu, que a gente não conseguiu abrir o programa com tanta alegria e bom humor como é de costume, mas no fim das contas acabou sendo igual. Olha, não adianta, a gente não consegue. Eu não faz parte da minha natureza. Exatamente. Não, mas também não me queira ver bravo, né? Porque já me viram bravo e diz que não é boa coisa. Olha, eu nunca vi e pretendo continuar assim. Não, mas a brabeza não precisa ser contigo. Não, sim, Posso ver de repente como espectador, então, né? É verdade. Dizem que eu sou terrível bravo. Olha, eu... Não posso dizer porque eu sou suspeito. Eu acredito, porque as pessoas mais calmas quando ficam bravos, geralmente, né? Mas, Claudemir, como eu ia dizendo, é a nossa característica aqui trazer informação, repercutir os principais fatos da semana, sempre com bom humor. A gente não tem a pretensão de ser um programa humorístico, né? Jamais. Mas tá louco. Jamais, mas a gente sempre tenta trazer com bom humor, porque a gente sabe. A não ser que se troço ter troco. Se der troco, a gente dá risada. Exatamente. São 45, 50 minutos, às vezes quase uma hora de programa, e a gente sabe que hoje em dia, para as pessoas despenderem do tempo delas para acompanhar, tem que ser agradável, tem que ser gostoso. A gente prima pela informação, mas também traz isso com bom humor para que seja mais atrativo para as pessoas do outro lado. Só que hoje vai ser um pouco difícil a gente conseguir manter nessa toada com tudo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, principalmente aqui. Tu tinha me feito uma pergunta antes do programa, é bom tu fazer de uma vez antes que eu esqueça a resposta. Bom, então eu vou pular, porque acho que não precisa a gente contextualizar aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Inclusive como esse não é um programa, digamos assim, de atualidade. Isso, não... Ele certamente... vocês têm informações mais precisas acompanhando a mídia local. Exatamente. A gente aqui está para repercutir, fazer um compilado e também repercutir, trazer opinião, né? Eu, inclusive, então, brinquei aí foi sexta-feira que eu brinquei. Sexta? Brinquei na redação. Vocês estão derrubando uma ponte cada 15 minutos. A situação está muito crítica. Santa Maria, Claudemir, isso aqui foi uma informação... eu já tinha ouvido essa informação e o prefeito Jorge Pozzobon, inclusive, reiterou ela na reunião que teve com os ministros, presidente, governador. Depois a gente vai falar especificamente sobre isso. Ele disse que Santa Maria foi a cidade no mundo que mais choveu. Isso aí eu li. E das 10 cidades em que mais choveu no mundo inteiro, 4 eram gaúchas. Não, e duas eram Santa Maria. Duas era... É engraçado, das 5, assim, eu vi os dados de 10 cidades, as 10 cidades do mundo que mais choveu ao longo de 2 ou 3 dias. Isso foi lá por quarta-feira que eu vi, se eu não me engano. E aí eu fui ver a lista. Santa Maria estava em primeiro lugar e estava em 8º, 9º também. Por quê? Porque eram duas medições. Dois locais diferentes de medição. Entendi. Então Santa Maria conseguiu a proeza, ser 2 entre as 10. Ser ranqueado 2 vezes. Então, assim, como eu disse, eu até coloquei aqui informações do que aconteceu, mas eu acho que não tem necessidade da gente... Inclusive porque provavelmente estaremos já atrasados. Então, a gente, só para informação, a gente geralmente não faz isso, mas só para informação, a gente está gravando na sexta-feira, ao meio-dia. Algumas horas antes de ir no ar, entrar para o ar. Pouquinhas horas antes de ir para o ar. Então, o delay é um pouco pequeno, mas claro que tem muita informação que eu trouxe aqui hoje, que é a informação da quinta-feira e que tem que ser atualizada, e vocês podem fazer isso aí pelos outros veículos de comunicação. Aliás, eu vou aproveitar já o momento para dar os parabéns para toda a imprensa santamariense, que está fazendo uma cobertura exemplar.
principalmente o Diário de Santa Maria, ao vivo, 24 horas praticamente, com a rádio, com a TV Diário, no YouTube. Assim, ó, é uma aula de jornalismo, eu tenho acompanhado, eu estou com a minha TV ligada o tempo todo ali no YouTube do Diário acompanhando, e é uma aula de jornalismo e de entrega que o pessoal está fazendo, então fica aqui cumprimentos a todo mundo aí. Cumprimentos públicos, já cumprimentei-os pessoalmente e fica aqui o cumprimento público. Claudemir, entre as principais, tá? Já que tu pediu para falar logo antes que tu esqueça, entre os principais que eu fui brilhante aquela hora que eu respondi, agora eu não sei se vou conseguir. Não, vai conseguir sim, vai conseguir. Mas entre os principais estragos, né, prejuízos que essa chuva trouxe em Santa Maria, está o deslizamento do Morro do Sechela. Inclusive com mortes. Exatamente, que destruiu 3 casas ali na rua Canários e deixou 2 vítimas fatais, né? Uma mãe e uma filha que não conseguiram sair da casa. Para ser sincero, não sabe. A gente não tem noção de se as pessoas conseguiram ver das outras 2 casas em que não tem vítimas, se conseguiram ver que estava deslizando, se não conseguiram, a gente não tem. Isso que eu acompanhei bastante ali a cobertura ao vivo, mas isso não ficou claro, tá? De como que foi. Uma pedra, a princípio uma pedra desmoronou, com a chuva teve deslizamento, uma pedra desmoronou, rolou morro abaixo, trouxe aí árvores e um rastro de destruição, destruiu essas 3 casas e deixou 2 vítimas. E aí a minha pergunta tu já tinha visto ou ouvido falar de um deslizamento desse tipo no Morro do Sechela? Só na minha imaginação. Porque não só lá no Morro do Sechela, eu não quero parecer catastrofista, né? Uhum. Mas se você observar alguns outros morros da cidade, você vai ver que tem casa bonita lá em cima e tal, por exemplo, que pode dar problema, que tem pouca árvore. Sim. Porque as árvores acabam ajudando na contenção, mas na minha imaginação eu já tinha visto, e não sabia das consequências, sabia que poderia ser trágica como foram, ou poderiam ser trágicas como foram. Agora, é um grito da natureza. Uhum. Você vai desmatando, até que uma hora eles dizem, para com isso, chega, agora vocês vão aguentar, agora vai ter a volta. E a volta chega da forma como veio. Eu não estou culpando as famílias, por favor. Claro que não. Não é essa que... Sabe que tem um boi corneta que vai dizer, aquele cara e tal, filho disso, filho daquilo. Não se trata disso. Deixa o seu Assis dando uma palavra em paz. Filho disso, filho daquilo. Mas assim, é mais ou menos por aí. Você tanto faz que uma hora a volta... É quase como um bullying ao contrário. Você é gordinho. Aí os caras começam a encher o saco. Gordinho. Até que você bate o brindo do cara que te chamou de gordinho. Porque você se sente incomodado. É o bullying ao contrário. A resposta do bullying. Uhum. Né? Então é mais ou menos por aí, mal comparando, tá? Aí eu me lembro de outra história da minha infância, mas essa eu não sei se dá para contar. Eu acho que vamos... Não sei se dá para contar aqui. Olha, aí tu tem que saber os limites da... Fica na tua consciência. Não, mas é assim, você é tão ofendido que uma hora você resolve responder. Sim. E a resposta necessariamente não vem na mesma proporção. Geralmente não vem. Ela vem maior. E é o que aconteceu. Esses dias eu até estava acompanhando... Mas depois tu lembra de me perguntar como o bullying da infância e a minha resposta que criou um clima na vizinhança que tu não tem ideia. Agora fiquei curioso. Mas eu estava acompanhando os meteorologistas, né? E eu vi muitos jornalistas perguntando. E aí, assim, se alguém tiver outra informação que não seja essa, pode botar nos comentários aí que isso aqui não é definitivo. Existem muitos meteorologistas que dão entrevistas para os veículos de comunicação. Um deles foi perguntado qual é esse fenômeno meteorológico que está causando essa chuva em Santa Maria. Se é o El Niño, se é a Laninha. E ele disse que não se trata de nenhum, que é uma chuva que invadiu o estado, né, que estava passando sobre o estado, precipitou e que
aconteceu, que não seria nenhum efeito, né, nenhum fenômeno meteorológico específico. O que como torna o caso pior a situação, né? Exato. Porque você não tem ninguém culpar. É um pouco mais assustador, na minha opinião. Claro, porque você não tem quem quando tu culpar. tem o efeito, né, todos os anos a gente tem aquela, olha, a laninha tá chegando, o El Ninho está vindo e tal. Tudo bem. Que, aliás, são Agora, fenômenos recentes. Viu? também recentes. Coisas de décadas, Isso. poucas décadas atrás. Mas sobre o Morro do Seychelles, né, Claudemir, realmente eu lembro de eu mais jovem quando via aqueles deslizamentos, principalmente na Serra Carioca, na Bahia já aconteceu bastante também, se eu não me engano, São Paulo, a região serrana de São Paulo, acontece muito, né? E aí eu sempre me perguntava, nossa, Santa Maria tem tanto morro, eu nunca vi um morro desses ter deslizamento e tal. Tem até uma explicação de que a composição, creio eu que é morfológica o termo que as pessoas estavam usando, a composição morfológica dos nossos morros aqui é um pouco diferente e que seria menos suscetível a esse tipo de intempérie, que ele não, né, a composição da terra, a composição rochosa, as árvores, a profundidade das raízes, que toda essa combinação propiciava que não houvesse deslizamento com tanta frequência como foi aqui. Mas ano passado, no ano passado ou início desse ano, agora não me recordo, durante a última forte chuva que a gente foi acometido, temporal, já teve deslizamento na BR-158, sim, e agora esse ano no Morro do Seychelles, ou seja, na subida da serra. Isso, né? Ou seja, a situação está ficando cada vez mais grave, fazendo até mesmo com que aqueles morros que seriam, entre aspas, mais seguros, tenham um deslizamento. E o prefeito Jorge Pozzobon disse, inclusive, que a Rua Canários, aquele trecho ali do Morro do Seychelles, onde houve deslizamento, já estava no mapeamento de Sim. 11 pontos de risco que Santa Maria, que a prefeitura mapeou. 11 pontos não, são 135. Mas eu acho que seriam 11 mais prementes, os 11 mais críticos que eles precisavam ter uma medida pouco mais ágil. Se eu entendi bem no encontro dos graúdos ontem? Foi ontem, quinta-feira. O encontro dos graúdos, perdão. É uma boa definição. Quem tinha menos peso político ali é futuro ministro. É verdade. Quem tinha menos peso já é ministro. É verdade. Enfim, encontro dos graúdos, é um bom termo. No encontro dos graúdos, eu fiquei sabendo que o governo federal, na verdade, está antecipando 16 milhões. Isso, já tinha sido... Por quê? Porque a prefeitura já havia mapeado e havia feito um projeto exatamente... Chegou atrasado o projeto. Uhum. Quando eu digo que chegou atrasado, tem que tomar cuidado, porque isso não é um fenômeno pozzoboniano. Ah, sim. É um fenômeno que vem de muitas décadas. Eu costumo brincar, acho que já falei até aqui no semanário, que uma das primeiras reportagens que eu fiz na vida foi em cima da Urlândia. Uhum. Será que eu falei isso? Falou. E aí? Porque isso aí é 40 anos atrás. Que está resolvido, por sinal. Resolvido na administração Farré primeira. Acho que foi a primeira, sei lá. Primeira, segunda, não interessa. Interessa que foi resolvido. Por quê? Porque requer dispêndios, requer recursos, requer troco. E 16 milhões você não tem, assim, não acha no mais. E aí, na reunião dos graúdos, o presidente da República disse que, acho que foi para o presidente da República, o mais graúdo entre os graúdos presentes, que antecipou, que disse que estava sendo antecipado um recurso. Esse recurso que seria anunciado só daqui não sei que dia. Isso. Foram 16 milhões para fazer o que, não me pergunta, porque eles também não deixaram bem claro, mas é para reurbanizar e tentar fazer com que os deslizamentos não ocorram, ou se ocorrer não afetem as casas. Eu fico me perguntando, Claudemir, claro que daí tem uma questão da vontade das pessoas, tem a questão sentimental, a pessoa tem a casa ali, construiu a casa com o próprio esforço, com o próprio suor, tudo mais. Eu conheço pessoas que moravam ali, que tiveram que ser desalojadas, e ela disse que o terreno onde a casa está construída está todo rachando e que existe o risco de tudo desmoronar. Foi por isso que ela foi retirada dali. Tá? Então, assim,
Eu fico me perguntando se esses 16 milhões não poderiam ser empregados em um projeto de habitação para essas pessoas, construir casas para elas. Não sei se não está incluído. Fora dali. Pois é, tem não isso sei também. Na verdade, nós estamos conjecturando, porque 16 milhões pode ser a obra de infraestrutura e pode ser também o complemento, que é exatamente a realocação das pessoas. Vamos torcer para que seja. Eu sou capaz até de apostar que é mais ou menos que inclui isso aí. Porque também 16 milhões é um recurso, é um bom recurso. Bem razoável. Né? Aparentemente, a gente não sabe o que diz o projeto. Como a gente falou aqui da reunião dos graúdos, gostei desse termo. O Claudemir é um frasista. E tem um termo para pessoas que sabem botar título nas coisas. Tu tem essa qualidade, viu? De botar título. Eu gosto muito dos títulos das suas matérias. Mas essas favas é uma das coisas que eu sei fazer. É verdade. É uma das poucas coisas que eu sei fazer. Verdade. Olha, gostei dessa definição. Mas então, já que a gente está falando da reunião dos graúdos, eu vou trazer alguns números que o comando do Exército apresentou antes da fala do presidente, dos ministros, enfim. Está tendo um esforço, um movimento ali, eu não sei como chamar direito, mas é digamos assim, uma conjunção de forças para fazer o enfrentamento, uma força-tarefa, perfeito. Para fazer esse enfrentamento, e aí, na quinta-feira, eles já tinham números, né? Claro que esses números aqui, muitos deles mudaram, tá? Já aumentaram, mas fica aqui igual o registro dos números que foram passados, tá? Foram 132 municípios afetados em todo o Rio Grande do Sul. Já chegou a 200 e tanto. Já chegou a 200 e tanto. Mais de 3 mil pessoas vivendo em abrigos. Imagino eu que esse número já tenha aumentado também. 5.321 pessoas desalojadas. Também já deve ter aumentado esse número. Os números são superlativos. Essa é a grande realidade. Exatamente. E aí, até ontem, mas a gente já sabe só aqui na região de Santa Maria mais 2 pontes que caíram. Não, o pessoal está derrubando ponte e tudo quanto é canto. Hein? Não, é a chuva que está derrubando, né? Não são as pessoas. Eu sei que eu brinquei na redação de vem cá, quantas pontes vocês vão derrubar ainda. Então, assim, até ontem às 13 horas, que foi mais ou menos o horário em que foi passada a informação, eram 141 trechos de rodovias federais e estaduais interrompidos. 141. O problema não é só esse, sabe? Vou dar exemplo, claro que é pessoal e tal. Um lugar onde só começou a chover anteontem. Sim. Anteontem, que eu digo anteontem não, ontem. Já não estou perdido. Quarta de noite, quinta começou a chover. Que é a região noroeste do estado, ali Santa Rosa, Frederico Westphalen, onde eu tenho interesse de natureza pessoal. Sim. E a bronca é lá, mas não consegue chegar em Santa Maria. Por quê? Porque há um problema aqui em Itaara. Aí Porto Alegre, por exemplo, tu tem que ir para o Uruguai para chegar lá. Porto Alegre. Para chegar lá tem que ir no Uruguai. A rota estava durando 11 horas de viagem. Não, tem que ir para ir a Montevidéu e voltar. Terrestre. Tu levaria 11 horas, foi o cálculo feito, para chegar ou vir de Porto Alegre para cá. Tamanhos são os desvios que se tem que fazer. Porque eu tenho aqui os bloqueios, se tu quiser, a gente já pode pular para essa parte também, ó. Pode ser. Na BR-158, no quilômetro 292, tem bloqueio total no trevo de Valdeserra. Trevo de Valdeserra. Também na 158, entre os quilômetros 312 e 321, que daí é aqui na subida aqui da serra, né, perto da onde houve o deslizamento da última vez, a interrupção é total. Depois da polícia. Tanto o acesso para Itaara, tá? Tanto pela 158, pelo Peralta está impossibilitado. Tem gente que diz que daria para chegar, ou que dá para chegar em Itaara, por São Martinho da Serra. É isso aí. Mas eu tenho informação, inclusive vou dar o crédito que o meu cunhado, porque minha mãe e a minha família moram em Itaara, tá? E aí o meu cunhado soube dessa informação. Te livrou da família. Não fala assim, que é isso. Ao contar toda uma preocupação bárbara, rapaz, porque foi... Tem gente que diz, não é o teu caso, mas tem gente que diz, graças a Deus, por uma semana não vou saber aquele povo. Eu fiquei numa preocupação bárbara, porque a minha mãe, assim, ó, o terreno, a minha mãe comprou uma propriedade pequena ali em Itaara, né, se aposentou e foi morar em Itaara. E aí é uma propriedade bonita, que tem açude, que tem um córrego passando por dentro da propriedade, um lugar bonito, a gente vai para lá todo final de semana visitar minha mãe. Ela me mandou fotos e vídeos. Vocês vão aproveitar o lugar e em mente que vão visitar a mãe. Exatamente. Ela me... Como é o nome da tua mãe? Mari. Dona Mari, ele tá ali conversando. Ela me mandou fotos e vídeos. O pátio da casa, o pátio, todo o terreno, água. Alagado.
uma coisa só. O açude, o córrego, a garagem, tudo, eles tiveram, Claudemir, que chamar uma retroescavadeira para guinchar os carros de dentro d'água antes que os carros flutuassem e a correnteza levasse. De dentro do pátio da garagem. Então tu imagina como que foi a coisa lá. Eu levei um susto, porque minha mãe quando liga para mim é porque é grave. Ah, sim. E ligou. Cheguei a parar, eu estava no trânsito, deu no jeito, eu consegui estacionar. O que foi, dona Mafalda, que a senhora está ligando? Começou a chover anteontem lá em Erechim, ela mora em Erechim. Mas eu não me preocupei muito, ao contrário da tua preocupação com a tua mãe, por causa das características do local. Exatamente por causa das características do local, eu não me preocupei muito com a minha mãe. Tu achou que estava seguro? Não, achei não, ela está segura, graças a Deus. Porque é um lugar alto em Erechim, bairro 300. Quer dizer, é pro bem e pro mal. Também é o primeiro lugar que falta água. Ah, verdade. Porque a água não chega lá. Verdade. Mas também não chega lá a enchente. As regiões baixas de Erechim já estão com um problema. Quer dizer, esse problema que a gente está vivendo agora, há uns 3, 4 dias, eu sou você amanhã, em alguns lugares do estado, que começou a chover fortemente ontem, anteontem, e que vão longe. Por exemplo, o caso de Frederico Westphalen, repito, Frederico Westphalen e Erechim são cidades que eu tenho interesse de natureza pessoal. E lá começou, nas duas cidades começou a chover há 1 dia e meio, mas também não parou mais. Internet está avariada, tudo aquilo que a gente enfrentou aqui ontem, anteontem, eles estão enfrentando agora. E aí é complicado, porque no meu caso não tem problema, porque tanto Frederico quanto Erechim, as pessoas do meu interesse estão em locais abrigados, seguros. Mas pode acontecer é faltar energia elétrica e tal, água, mas não há o risco de perecimento por conta dessa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, é uma catástrofe ambiental. Sim. E aí a dona Marina, parece que eu estou falando disso aí também. Pois é, vamos chegar lá, a gente vai escalando, a gente chega lá. Agora estou cuidando da hora. Aqui. Ah, tá. Não, então assim, vou fazer. Não, tem tempo, eu não sei. Vou trazer bem rápido. Tu é o senhor do tempo. Não, o relógio está ali, só observa. Que colocaram ele de costa pro Claudemir, né? Como sacanagem, mas agora eu aprendi aqui no celular, eu marco no início aqui, ninguém me conversa mais. Pô, mas então, só para finalizar a história do meu cunhado, então meu cunhado soube dessa questão de São Martinho e tentou vir a Santa Maria por lá, e ele não recomenda, ele deu a volta e foi para casa, mas disse que a estrada está em péssimas condições. Como se dizia antigamente, em petição de miséria. Muito perigoso. Agora eu ouvi a entrevista hoje de manhã na Rádio CDN de um cidadão lá porque é a alternativa única para quem vem de Júlio de Castilhos, por exemplo, porque aí precisa vir. Sim. Quem não precisa não vem mesmo. Mas quem precisa, por exemplo, fazer hemodiálise. É a única alternativa. Essa é a maior preocupação das autoridades hoje, né? Quer dizer, o cara faz em vez de fazer os 61 quilômetros, faz 120. Mas é a alternativa. Mas tem que ter o jeito que deu. Por enquanto. E aí vamos para outra estrada, tá? A 392. Na 392 em Caçapava do Sul tem interrupção parcial, e aí isso era ontem, não sei se ainda está assim, né? Entre os quilômetros 320 e 345, entre São Cepé e Santa Maria, tem bloqueio total, não dá para seguir por ali, porque os rios chegaram no nível da ponte. A tendência é que ainda continue assim e possa até ter aumentado, porque agora, segundo os especialistas também, é que começa a descer a água. Mesmo que a chuva tenha acalmado, sim, continua descendo água dos morros e canalizando para os rios, né? Eu lembro quando havia enchente lá no Uruguai, lá em cima, Uruguaiana e Itaqui e São Borges só recebiam os problemas 2 dias depois. Agora, eu vou simplificar aí a tua conversa. Posso? Pode. Eu ouvi hoje de manhã. Santa Maria só tem uma saída hoje. É a BR-158, Estrada de Rosário. Sim. É a única. Isso mesmo. Todas as outras têm bloqueios. Ou menores ou maiores, em 1 ou 2 ou 3 ou 4 lugares. A única que está disponível, por enquanto, até o momento que a gente está falando aqui, é a Estrada de Rosário. E é a alternativa àquela que é feita para poder ir para Porto Alegre. Você vai a Rosário, depois vai para o Raio que eu parto, depois do Raio que eu parto você vai para não sei aonde, vai para Bagé, para Uruguaiana, para não sei aonde, Montevidéu,
Chuí. Bagé e Uruguaiana fica mais longe que o raio que o parta, então, na tua lógica, Claudemir Pereira. Minha lógica é... Mas que barbaridade. Eu sou sacana, né, Claudemir? Eu sei que eu sou. Na 287... E eu que levo a fama. Na 287, só bem rapidinho, tá tudo... A 287 tá toda bloqueada. Eu comecei a ler aqui e eu me apavorei. A fase de São Pedro, né? No Rio Taquari... Não, a 287 aqui. A RC. RSC 287. Não é a BR. Não, é RSC. Desculpa que eu não especifiquei. Aí entre Venâncio e Taquari, entre Santa Cruz e Veracruz, em Candelária, em Novo Cabrais, em Paraíso do Sul. Eu ia usar uma palavra que não dá para usar, mas essa mesmo que você está imaginando, nós estamos fritos. Entre Agudo e Restinga Seca, inclusive caiu uma ponte. Tem o vídeo da ponte. Eu fiquei impressionado com aquilo lá. E o cara não deu nem um passinho para trás. Tinha um cidadão na beira da ponte. Não deu nem um passinho para trás. A ponte começou a desmoronar na frente dele e ele ficou admirando. Ele não fez nada. Para começar, que se fosse eu não estava nem ali, né? Eu não ia chegar nem perto. Mas tudo bem. Eu sou um cagão, essa é a expressão correta. A situação preocupa muito essa questão da locomoção por causa do desabastecimento. Inclusive, enquanto nós estamos gravando, está acontecendo uma reunião na CACISM com as entidades empresariais, a Prefeitura e a Corsã para tentar acalmar a população em relação ao desabastecimento. Eles estão garantindo que não haverá desabastecimento de combustível. Combustível? Não haverá desabastecimento de combustível. O Sindigêneros está garantindo que os mercados estão com bons estoques, que não precisa as pessoas fazerem vendendo combustível. Os mercados não faz isso, Claudemir. A gente aqui devia incentivar as pessoas, né? E o Claudemir vem dizer que está vendendo combustível. Não, mas é que eu dei a sorte, quem não sabe, eu vou contar a história. Eu pretendia viajar sexta-feira passada, de sexta para sábado, então enchi o tanque do carro. Depois não viajei, por razão que não interessa, não viajei, e aí estou com o tanque cheio. Quem precisar, estamos aí. Já sabe, recorre ao Claudemir. O litro estamos vendendo. O Claudemir está vendendo 3 minutos de banho também, né, Claudemir? Porque não faltou água na casa dele, ele está vendendo limitado a 3 minutos. 3 minutos de banho. Mas assim, sobre desabastecimento. A gente pode usar o discurso que quiser, mas está havendo desabastecimento, sim. Em maior ou menor grau, alguns produtos sim, outros não. Claro que não é todo, não é generalizado, mas a tendência é essa, que haja desabastecimento. Só que não pode haver pânico. Eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu fui no supermercado para comprar 2 produtos. Comprando 4, porque esse supermercado tem esse problema do mercado. Né? Mas eu saí para comprar 2 produtos. Pão cacetinho, que tem um consumidor voraz na minha casa, que não sou eu, mas eu quis agradar e tal. E tá 8 cacetinhos, aproveitei, porque ontem eu tentei comprar e não consegui. Tinha uma fornada, tinha acabado a fornada e não tinha, dali 1 hora só, não posso esperar 1 hora. Mas comprei 8 cacetinhos, aproveitei que tinha. E saí também para comprar batatinha. Batata inglesa. Batata inglesa. Muito bem. Só tinha um tipo de batata e ainda assim era um montinho só que tinha. Pois é. Eu até me comprometi com o consumidor voraz de batata lá de casa. Além de pão, ele come batata bastante. Que na volta agora da gravação, eu vou passar num outro supermercado e ver se eu consigo a batata branca, porque só tinha a batata rosa. Pois é, mas assim, o que o Sindigêneros estava dizendo, pelo menos até o momento em que eu pude acompanhar... Eu acompanhei a conversa do meu amigo... Andrei? Não. Rodrigo não Décio? Que não seja meu amigo, nem que seja o presidente do Sindigêneros, o Cremonese. Gilberto Cremonese. Então vai lá, passa aí o reporte do que o Cremonese. Não, ele estava dizendo exatamente isso, que alguns produtos, sim, tem problemas. Também sobrou para o leite, a questão do preço da cesta básica, teve um aumento do ICMS de 7 para R$12, 12%, o que não significa aumento de 5% do produto. Isso aí também tem que ser dito. Aquilo que a gente falou aqui já bastante. É um dos itens. Agora, isso é uma coisa que a gente pode conversar também, né, Claudemir? E era momento de fazer isso, em meio a essa crise toda aí? Não sei. Aumentar imposto, enfim. Não sei. Né? Mas enfim, mas também teve um produto que é ovos. Eu nem sabia disso. Obrigado, Cremonese, pela informação. Ovos não tinha nenhuma incidência de ICMS. Sim, ovos era isento. Agora é... Tu assiste o semanário, Claudemir? Assisto. Porque no semanário haviam dito
informado que os ovos não tinham incidência de ICMS. Mas escapou. Se tu vê, lá eles falaram. É um baita de um programa. Quem é que foi o cara esperto? Não fui eu. Ele fica vermelho. Desculpa. O cara faz uma piada ótima e fica vermelho. Eu não tenho essa frescura. Eu me passei, não precisava. Puxei a orelha. Me senti puteado agora. Não precisa. Tudo bem, não tem problema. Pois é, então, mas é... Só que a volta vem, tá? Eu sei disso, eu tô preparado. Pois é, enfim, então haverá desabastecimento sim, por uma razão óbvia. Os produtos não chegarão e a tendência sim, porque a lei de mercado é que eles aumentem de preço. O que não pode haver é aumento vil. Sim. E isso também está acontecendo. E isso está acontecendo inclusive na gasolina. Na gasolina. Por isso que eu brinco. Eu mesmo estou vendendo a 15 pila o litro. Que barbaridade. Os postos de gasolina também confirmaram que pode acontecer deles terem que limitar. Não foi bem nessas palavras, tá? Eu entendi assim. Não, pode acontecer deles terem que limitar o número de litros 20 litros por pessoa, né? Por veículo, mas que desabastecimento não existe. 20 litros por pessoa, risco. No meu caso, 20 litros está 40 dias, está um mês. Eu também, 20 litros eu ando. Nossa, muito. Mas tranquilizou, dizendo que não tem risco de desabastecimento, tá? Eu tenho aqui uma lista de cidades da região. Na verdade, não é uma lista. É uma lista, tá? Porque ao todo foram 23 cidades na região as mais afetadas, tá? E aí eu tenho uma pequena lista daquelas que têm os problemas mais impactantes, digamos assim, tá? Daí são 1, 2, 3, 4, 5 cidades contando com Santa Maria, tá? Agudo, foram pelo menos 10 pontes e pontilhões derrubados em Agudo, tá? E tem uma estimativa de que 600 pessoas estejam ilhadas sem comunicação por telefone e sem energia elétrica, Claudemir. Inclusive, o governador está pensando, está nos planos dessa força-tarefa, levar alimentos para essas pessoas de algum jeito, por helicóptero, o que for, porque elas estão completamente ilhadas. É a estimativa da Prefeitura de Agudo, 600 pessoas. Isso aí me deixou deprimido, sabe? Porque... Puxa vida, eu não sei se são 600 ou se são 60, pode até ser menos, pode ser mais, mas não importa, o que importa é que você não tem o direito, a civilização impede que você tenha pessoas assim, dessa forma, que você não sabe nem notícia delas, não tem nem ideia se estão vivos, se estão mortos, se estão bem, se não estão bem, se estão em cima de casa, se estão em cima de um palito, que é. Então isso aí me deixou triste. Aterrorizante. Em Silveira Martins tem 45 famílias isoladas também na Valfeltrina e a cidade está sem água, sem energia e sem internet. Imagina. Em Silveira Martins. Como é que é? Tá sem o quê? Sem água, sem energia e sem internet. Bom, você está sem energia. Bom, é que sem internet do 4G... Sem água e energia é um problema. Sem internet a gente sobrevive. Mas é que às vezes precisa da internet para pedir ajuda, né? Alguma coisa assim. Sim, mas como é que era quando tranquilizar os familiares, é verdade. Aí em São João do Polesine aconteceram 2 deslizamentos de terra. Hoje eu tô meio com a língua travada um pouco hoje, Claudemir. Já notou que eu errei a pronúncia de várias palavras? Tá meio complicado o negócio hoje. Beber que custa não bebo. Tu acredita que eu não bebo, Claudemir? Porque eu também não bebo. Não bebo. Bebo menos que socialmente. Menos que socialmente, é uma boa definição para mim também, porque inclusive a cerveja tem que estar sociais nem assim. Sabe aquilo que hiberna, que eu expliquei outro dia, que hiberna? É mais ou menos o que acontece com a cerveja na geladeira da minha casa. Na minha não, porque minha mulher bebe. Mas... Às vezes já aconteceu na minha casa de entrar uma cerveja em abril, não está muito quente, esquecer de tomar, é só abrir em dezembro. Eu vou abrir, acabou o prazo de validade. Já aconteceu. Bom, em São João do Polesine, então, aconteceram 2 deslizamentos de terra. Meu Deus, de novo eu travei aqui. Tá? E deixaram, um deles provavelmente deixou uma vítima fatal de 15 anos de idade. E em Nova Palma tem preocupação com a localidade de Caemborá. Onde é que fica isso? Fica em Nova Palma. Sim, mas... Pois é, eu não sei dizer. Mas já vou localizar aqui, sabe por quê? Porque ela é preocupante, essa localidade, justamente porque ela está isolada e ela é próxima dos arroios Bugre e Felisberto. E também fica próxima do rio Jacuí. Tu sabe que Nova Palma só conhece a linha base.
tu imagina o que pode acontecer nessa localidade com essas altas dos rios que está aumentando muito agora, né? E aí Santa Maria a gente já falou aqui, né, que tem dezenas de famílias desabrigadas. No CDM ontem tinha cerca de 50 pessoas desabrigadas. As famílias que moravam ali na Rua Canários e que tiveram que ser desalojadas depois do deslizamento. Para quem não sabe onde é, boa. A gente só vai pela Euclides da Cunha. Isso. E aí me perdi. Vai pela Euclides. Se é exatamente mesmo onde eu estou pensando, pelas explicações que eu vi e pelo que eu conheço, tá? Porque eu nunca cheguei a entrar lá na Rua Canários. Eu já fui até a beira dela ali. Eu confesso para ti que uma vez eu comecei a seguir por ela de carro, como eu falei, eu conheço pessoas lá, inclusive a Mara, amiga nossa da família, a gente tem um carinho especial por ela, e ela é uma das pessoas que foi desalojada da casa dela. Ela tem 3 filhos e foi desalojada, está hoje no abrigo da Igreja de Santa Catarina. E certa feita eu fui lá, tentei fazer uma visita para a Mara e no meio do caminho eu desisti. É tão estreita a rua, né? E eu fiquei com medo depois, e até perguntei. Não, e para voltar? Falaram assim, o senhor não consegue fazer a volta, manobrar para fazer a volta lá depois, vai ter que voltar de ré. Só que o carro, né, Claudemir, ele fica na beira da encosta, e aí eu fiquei com medo de voltar de ré. Quem tem medo, eu também teria. E não fui, tu entende? Então, quem tem carro tem medo. Tu tá indo pela... exatamente. Tu tá indo pela Euclides da Cunha, se é exatamente onde dobra eu tô pensando, direita, né? Dobra à direita depois da ponte que passa sobre os trilhos da aviação férrea. Isso aí. E aí, dobra à direita de novo, e na segunda quadra, ou primeira, dobra à esquerda, vai passar pelos trilhos, e aí tem uma arruela que segue acompanhando o morro. Seria naquela arruela ali que acompanha o morro, tá? Então, essas famílias estão na Igreja de Santa Catarina, tem mais. Aliás, eu queria cumprimentar quem teve essa ideia, tá? De descentralizar os abrigos. Sim. Porque, puxa vida, de lá do Campestre, por exemplo, onde teve gente, para o CDM, ok, as circunstâncias são boas e tal, os alojamentos são bons e tal, você fica longe do seu povo e você tem que ficar perto da sua gente. E aí, E aí queria louvar lá o pessoal da Igreja de Santa Catarina, que também cedeu espaço, né? Acolheu. Eu tenho a sensação que a ideia que foi do pessoal da Defesa Civil, tá? Tenho quase certeza, eu vi uma entrevista ao vivo ali. Aliás, o Gilberto, o Giba, do Diário de Santa Maria, ele tem um faro jornalístico, aquele cara. Eu queria ter encontrado ele hoje para dar os parabéns. Mas eu fico com a sensação também que o Gilberto, aonde ele vai, dá um problema, né? Ele foi para o Marrocos, teve um terremoto. Daí... Não vou convidar ele para minha casa. Giba, por favor, Giba, vamos tomar cuidado Bob, aí. Chama ele de Bob. Vamos cuidar para onde é que tu tá visitando. O Bob Moreira. Ele botou o pé lá na Rua Canários, começou a desmoronar um negócio lá, Claudemir. Um negócio complicado. Mas enfim, o Giba entrevistou e, se eu não me engano, essa pessoa era da Defesa Civil e ela que informou que estava sendo... Não, eu quero dizer o seguinte, quem deu essa informação, eu acho que foi o Gilvan. Se eu não me engano, foi ele que deu a entrevista. Mas então tenho certeza. Também não importa. Não importa. Vamos falar então da visita dos graúdos? Gostei desse termo. A gente está chegando, assim, caminhando para o fim do programa, porque é o seguinte. Então, como todo mundo sabe, na quinta-feira, o presidente Lula, com o ministro Paulo Pimenta, mais uma série de ministros, eu não vou nominar todos eles aqui, dentre eles Marina Silva também, Walter Góes, Rui Costa, Jader, ministro do Jader Barbalho Filho e o Renan Filho. Isso. Todos os filhos. Mas os filhos deu mais alguém. Com certeza tinha filho de mais alguém ali também. Tá? Eles fizeram uma visita, o governador Eduardo Leite, o prefeito Jorge Pozobon, o comando do Exército, o comando da Base Aérea, a Defesa Civil do Estado, fizeram uma reunião de trabalho. Balaio de graúdo. E depois dessa reunião de trabalho, a imprensa foi convidada a participar do encontro, foi feita uma apresentação onde o comando do Exército apresentou essa força-tarefa, os números, quais eram as próximas ações. E depois vieram os discursos. Coisa que para mim já começou errado aí, né? Que não é hora de fazer discurso. Já terminou errado. Mas tudo bem. Só que aí que tá. Terminou pior do que começou, né, Claudemir? Esse encontro lá. E porque começou aquele
uma espécie de prestação de contas, porque o nosso governo fez isso, porque no último desastre o nosso governo fez isso, e aí entrava outro ministro e dizia: o meu ministério no último desastre fez isso, e no outro desastre fez aquilo. E quando virou uma prestação de contas, e em ano eleitoral, sabe, não pegou bem, porque incomodava os ouvidos de quem estava. Não sei se vocês aí em casa que assistiram ao vivo, eu assisti. Eu não assisti. Incomodava os ouvidos, dessas coisas, sabe? Gosta desses troços? Eu não gosto. Então, assim, a começar... Eu vou dizer o seguinte até, ó, o presidente foi o mais light, foi o que eu achei mais light de todos nesse discurso do eu fiz, vou fazer e tal. Os ministros se passaram, assim, minha opinião, passaram. É a batidinha. Teve a batidinha. Agora eu tô começando a entender essa situação. E aí teve uma situação da ministra Marina Silva em que ela usou o espaço de fala dela para puxar a orelha de todo mundo. E ela culpabilizou. Ela só faltou dizer assim, que estão todos desabrigados e que a culpa é de quem está desabrigado. Em outras palavras, né? Ela passou essa impressão. Ela meio que não culpou o problema. A gente sabe, ministra, que é a questão, né? O Claudemir falou aqui no início do programa que é a natureza revidando. Eu ouvi a ministra. Tá? A natureza está revidando. Ela chegou a falar assim: tudo bem, nós vamos reconstruir as pontes. Porque você falou muito em recurso, o presidente disse que não faltarão recurso para reconstruir o que tiver que reconstruir, o governador disse que vai remanejar recurso da onde tiver que remanejar para reconstruir o que tiver que reconstruir. Então, a fala dos dois eu achei pontual nesse sentido de dar segurança para essas pessoas, tá? Dos comandantes. Os ministros é que derraparam um pouco fora da curva. E a Marina Silva... tal qual, né? A pedra aquela lá da... E a Marina Silva é aquilo, a gente sabe que estamos colhendo os frutos que plantamos com o descaso e o descuido com o meio ambiente, a gente sabe. Mas, tu tem filho, né, Claudemir? Sim. O que acontece quando um filho teu tá... Até demais. Né? Filho teu tá fazendo alguma coisa que não deve, se machuca. Primeiro tu acolhe. Primeiro tu bota o curativo, primeiro tu vê se tá tudo bem, primeiro tu acalma. Depois chama ele do ladinho. Depois tu chama do ladinho e diz, olha aqui, descasca. Você machucou porque tava fazendo coisa errada. A hora não era, ontem não era a hora de dar puxão de orelha, porque as pessoas estão sensíveis. Então não adianta chegar uma pessoa que tá esperando o resgate em cima de um telhado, com a casa batendo, com a água batendo na bunda, já com perdão da expressão, e querer doutriná-la a respeito dos cuidados com o meio ambiente. Agora não é a hora, então, ao meu ver, a ministra Marina Silva derrapou. Mas eu fecho contigo. E inclusive deu para ver, o prefeito Jorge Pozobon foi um dos últimos a falar, depois dele o prefeito de Faxinal do Soturno, ou Agudo agora. Faxinal do Soturno. Acho que foi Faxinal do Soturno, né? O prefeito Jorge Pozobon bastante eu estou dizendo isso porque era o único prefeito que tinha além do Jorge. Sim. Mas o prefeito Jorge Pozobon dava para ver nos olhos dele a irritação. Ele chegou a falar: obrigado por ter vindo até aqui e tal, para a gente conduzir uma reunião de trabalho e não uma reunião política. Mas mais ou menos dando um puxão de orelha nos ministros eu acho assim, que transformaram... Eu penso que a reunião que valeu mesmo foi a anterior. Com certeza. Essa aí é que valeu. Com certeza. Mas o prefeito Jorge Pozobon dava para perceber que ele estava incomodado e que ficou um pouco irritado. E assim, eu entendo. Não vou dizer que ele tem razão, mas eu vou dizer que eu entendo. Do outro lado, não sei se não faria mesmo. Eu entendo porque... Não estou dizendo isso, tá, Jorge? Jorge, não estou nada dizendo, não estou fazendo nenhuma relação com coisa nenhuma. Eu acho que você tinha toda a razão de estar irritado se a situação foi como essa, descrita pelo Guilherme, com o que eu concordo, né? E assim, uma certa irritação, e parecia até que ele estava mandando um recado, né? Que era o seguinte: agora é hora dos estadistas assumirem a situação e não os políticos. Deixa o teu lado político ali do lado de fora e vem para cá o estadista. O chefe de estado tem que estar aqui, não o político. Ao meu ver, o presidente e o governador, ok, mas os ministros não, assim, muito... Os raspones. E inclusive tem alguns ministros que vão ficar em Santa Maria, tá? Vão ficar na base aérea participando da sala de situação para tentar encurtar o tempo de resposta com Brasília na hora da liberação de recursos e tudo mais. Assim, a força-tarefa, ok, tá tudo certo. Parabéns aí para todos os envolvidos.
E é isso, Claudemir. Semana que vem a gente fala de futebol. Né? Semana que vem a gente só avisa um pouco mais. Hoje não teve nem o... Só para explicar, só para lembrar, hoje é o semanário 19. Não falei lá no início pra gente não entrar naquela conversa da camisa até do porque futebol. Eu não lembro, nem me lembro de nenhuma camisa. Eu lembro, mas deixa assim. Deixa assim. É um centroavante que anda perdendo muito gol aí. Eu tô meio revoltado com ele. Vamos deixar passar. Tá bom? Muito obrigado. Mas o cara do número 13... Ah, 19 é o... 19 é o Borré. É o Borré. Ah, 13 é o... 13 é o Valência. Isso aí. E também anda perdendo também. Não, o Valência tá machucado não sei quanto tempo. Deixa o Valência quieto aí. Bom, pessoal, muita força aí. Se você está passando por algum tipo de dificuldade, se foi desalojado, se teve que sair de casa, se a água entrou na sua casa, se tiver qualquer situação, se está sem luz, se está sem água, força, tá? Vai o nosso pensamento positivo daqui, tá? E obrigado por estar nos assistindo. Espero que a gente tenha aí ajudado nesse intervalo de tempo. Se estiver faltando água aí na sua casa, limitada a 3 minutos, eu alugo lá para dar um banho. A gente tenta ser sério, pessoal. Você sabe que a gente tenta. Eu até tive uma possível cliente aqui na casa. Sim, verdade. Tô brincando, gente, por favor. Bom, eu sei que o assunto não permite muito, mas se a gente não der um pouquinho de risada, aí fica mais difícil. Não, tem razão. É isso aí. Eu concordo contigo. Mas enfim, se você está passando por algum tipo de dificuldade e despender um tempo para nos assistir, espero que a gente tenha ajudado aí de alguma forma. E muito obrigado mesmo por nos assistir até aqui. Semana que vem tem mais semanário. Até lá, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.